Bom, o tema do meu trabalho é desigualdade de gênero e potencial desacolhimento familiar comunitário. O estigma do HIV é pior para as mulheres? Bom, o HIV/AIDS foi uma infecção contagiosa que nos anos 80 se disseminou em homens jovens homossexuais, usuários de drogas injetáveis e nas profissionais do sexo. Essas foram as primeiras mulheres infectadas pelo HIV e foram consideradas culpadas pela epidemia. São os grupos de risco, né? É um termo que gerou estigma associado a um comportamento sexual e moral desviante. Nos anos 90, ocorreu a feminização da epidemia do HIV, atingindo inclusive as mulheres ditas normais, aquelas que têm um único parceiro estável. Segundo o Boletim Epidemiológico do HIV de 2021, eu queria destacar alguns dados. Em 2020, a razão entre os sexos infectados pelo HIV está de 28 homens para cada 10 mulheres. E enquanto nos homens a infecção se dá pela exposição predominantemente homossexual, nas mulheres, 86,8% dos casos de infecção é pela exposição heterossexual. Bom, a vulnerabilidade ao HIV nas mulheres com único parceiro estável costuma ser subestimada pelos serviços de saúde. Quando diagnosticada, a mulher tende a sofrer mais culpabilização, estigmatização do que o homem, devido à cultura patriarcal promotora da desigualdade de gênero, que trata da questão da sexualidade de modo desigual quanto ao gênero, enquanto os homens são mais perdoados do que as mulheres, uma vez que quando elas têm uma sexualidade muito de liberdade, são tidas como fáceis, promíscuas. As mulheres, essa é a justificativa, as mulheres como mães, chefes de família, profissionais, têm importante e ainda predominante papel social como cuidadoras do outro, tornando a sociedade mais acolhedora, coesa, solidária. Objetivo: mostrar de que modo as mulheres, aqui eu estou excluindo as mulheres transgêneros e as profissionais do sexo, que são uns casos à parte. As mulheres são mais prejudicadas pelo estigma da HIV, o que as coloca mais vulneráveis à piora da qualidade de vida e ao adoecimento biológico pela AIDS e psicológico pelo estigma. Vou também apontar algumas medidas para um devido enfrentamento dessa realidade. Não tem intenção de negar o papel de sujeito, resistência das mulheres, né? Apesar de eu colocar que elas são, na grande parte dos casos, vítimas dessa situação. A metodologia é um ensaio acadêmico elaborado com pesquisa bibliográfica apoiado pela minha experiência profissional de psicólogo. A desigualdade de gênero é uma construção cultural da ideologia patriarcal que naturaliza, a partir da diferença biológica entre os sexos, papéis e práticas sociais sexuais. Então, o masculino é colocado no lugar da dominação, atividade, o lugar do público, da virilidade, prazer sexual, instintual, enquanto que as mulheres têm o lugar da submissão, passividade, o lugar do privado doméstico, o lugar do cuidado, e também na questão da sexualidade, o lugar do sentimento e da reprodução biológica. Tudo isso faz parte do discurso conservador que essencializa, estereotipa a diferença entre os gêneros, enquanto que a gente sabe que há os discursos, né, do movimento feminista que defende a concepção cultural como construção contextual, nunca definitiva, e luta pela igualdade de gênero. Tem o conceito goffmaniano de estigma, que é uma marca, atributo depreciativo, gerador de uma identidade deteriorada, e os autores Park e Egerton, eles colocam que, em vez de focar mais nesse processo individual relacional, é preciso dizer que o estigma é mais um processo sociopolítico que hierarquiza grupos e reproduz desigualdades sociais, e simbólico, pela qual as próprias vítimas legitimam o processo da violência, acarretando a autoestigmatização
e sinergia de estigmas, e que o estigma do HIV e outros estigmas, como da sexualidade promíscua, da falta de informação, ignorância, que leva à infecção pelo HIV nos dias de hoje, esses estigmas alimentam entre si. E as pessoas que estão próximas são contaminadas pelo estigmatizado. Então, uma família de uma mulher com HIV, por exemplo, né, se alguém da comunidade fica sabendo, tende a estigmatizar não só a pessoa, mas às vezes até os outros membros da família. Quando a mulher tem o diagnóstico, a maioria dos casos ela não revela por medo do estigma. Ou ela passa a negligenciar o autocuidado, negando a infecção, ou então se sobrecarrega com cuidados de si e dos outros, que é o lugar da mulher. Às vezes ela tem que ir numa uma unidade de saúde percorrendo longa distância. Ela também pode ficar ensimesmada, preocupada com a aparência, achando que o HIV vai trazer alguma marca evidente, o que geralmente não ocorre, ou então ela vai passar a ter um controle exacerbado sobre outros. Por exemplo, uma mãe que tem HIV, ela vai ficar muito preocupada com a filha para que ela não tenha o mesmo destino, então vai ficar controlando a vida sexual da filha em demasia. Agora, quando ela revela o diagnóstico, tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que aponta que existe uma correlação entre HIV e a violência contra a mulher, uma vez que geralmente essas mulheres casadas elas foram infectadas por maridos que a traíram, às vezes o sexo não foi consentido, às vezes ela tentou negociar o uso do preservativo e o marido não deixou. E quando infectadas, e às vezes ela revela o diagnóstico, ela pode ser vítima de mais violência, passa a ser ameaçada dentro da própria família, sofre discriminações, humilhações, agressões, isso pode ocorrer ao longo da vida. E muitas ainda se culpam por tudo isso. Uma mulher não acolhida, rejeitada pela própria família, como eu disse, pelo parceiro afetivo sexual, ela passa a ter um papel de cuidadora tradicional questionado, é vista como desconfiança, inclusive com direitos reprodutivos. Será que uma mulher com HIV pode ter filhos? A gente sabe que com o tratamento que a gente tem hoje é possível, dá para fazer toda uma profilaxia, mas tem profissionais da saúde que discriminam essas mulheres. E o que eu coloco é que muitas vezes a discriminação, o julgamento parte das outras mulheres que estão sob valores machistas. Existe essa violência institucional das profissionais da saúde. Trago também a questão da interseccionalidade, o racismo e a pobreza tornam essas mulheres mais vulneráveis ao HIV e ao sofrimento e adoecimento. E tem a restrição à vida doméstica. A mulher perde a sua sociabilidade. Costuma ocorrer por parte dessa mulher que geralmente não revelou o diagnóstico para a família, por exemplo, ela ir na unidade de saúde, ter uma consulta psicológica, ou então ir numa ONG AIDS, procurar um grupo de apoio, né? Obter o acolhimento que ela muitas vezes não encontra na própria família. Por outro lado, segundo as pesquisas que eu li, não é abordado muito essa parte mais cultural política da infecção do HIV, aquela questão do processo sociopolítico. Considerações finais. Medidas contra a estigmação do HIV nas mulheres. A gente propõe a efetivação da igualdade de direito ao espaço público às mulheres, proposta de processo restaurativo para a responsabilização do ofensor, no caso de um familiar que agride a mulher com HIV, empoderamento da vítima, reparação do dano e reconciliação de relações sociais lesionadas, e, por fim, desconstrução dessa rede discursiva dominante, sobretudo com a educação política crítico-emancipatória, cultivo do termo feminista sororidade, cultura de irmandade entre as mulheres. Enfim, lembrar que a saúde envolve aspectos biopsicossociais, então a questão de estigma é importante, e que quem cuida precisa ser cuidada, né? A mulher tem esse lugar, e a luta pela igualdade de gênero, eu coloco que esse lugar do cuidado é um lugar que, embora seja um lugar feminino, eu acredito que nos dias de hoje
Precisamos cultivar essa cultura do cuidado, inclusive os homens, né, deixar esse lugar da competição e vir para esse lugar do cuidado, para a promoção do cuidado de si, dos outros, reciprocidade da comunidade e do planeta. Eu encerro minha apresentação, essas são as referências que estão no resumo e agradeço a oportunidade.